Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula, na qual eu vou te ensinar como é que você vai extrair as informações mais relevantes dentro da NR12, como é que você aplica a hierarquia dos requisitos gerais para os anexos, ou seja, tem uma hierarquia ali, e como é que você vai conseguir assimilar todas essas informações de uma forma um pouco mais inteligente e objetiva, ou seja, quando você for fazer o atendimento no seu cliente, seja lá o seu primeiro cliente, ou seja, o seu prospecto ainda, você precisa mostrar um certo domínio sobre a norma, mas também não é fácil você decorar as 169 páginas que essa norma tem. Isso requer vários anos de prática, né? Ou vários meses trabalhando em cima de uma determinada área específica. Então, para ajudar você a assimilar tudo isso de uma forma um pouco mais objetiva e um pouco mais prática, eu vou te mostrar como é que você vai aprender essa norma de uma vez por todas, extraindo o que é mais relevante, tá? E não deixando que os outros requisitos não sejam relevantes, tá? Só fazendo um parênteses aqui. Todos são relevantes, mas existe uma forma um pouco mais inteligente de você abordar esses requisitos gerais da norma. Agora vamos para o vídeo. Primeira coisa que você precisa entender, é que você já deve ter visto por aí, é que a NR12 ela é uma norma de caráter especial, né? Então, quando nós falamos em hierarquia, qual requisito eu aplico primeiro? Se eu analiso primeiro os anexos, ou se eu aplico os requisitos de caráter geral? Você precisa ter em mente o seguinte: que existe lá uma tabelinha dentro da norma que vai te mostrar como é que você vai respeitar, né, essa disposição. Então, aqui diz o seguinte: a NR12 ela é especial, então todos os requisitos aqui são de caráter geral, eles são os requisitos que você vai aplicar como prioridade. Depois vão vir ali os anexos que têm como uma tipografia o número 1, e esses são aplicados posteriormente à análise dos requisitos gerais, tá? Mas aqui eu quero abrir um outro parênteses para que você possa entender o seguinte: não quer dizer que o anexo ele é em segundo plano, quer dizer que o anexo vai complementar o requisito geral da norma. Por exemplo, se você tem uma prensa e lá diz que você tem que instalar sistemas de segurança, no item 12.5 da norma fala, você precisa instalar sistemas de segurança nas zonas perigosas. E aí nós temos o quê? Nós temos um anexo com esse aqui, que é o anexo 8, e ele vai falar sobre prensas similares. E dentro desse anexo, a gente tem como fazer, por exemplo, como mitigar risco para a área de prensa, né? Para área perigosa em prensas. Então, dentro desse item aqui, vai ter situações mais específicas do que, como e onde fazer, tá? Então, quer dizer que a gente precisa entender que os sistemas de segurança eles vão vir com um caráter de prioridade, porém, eles vão ser uns requisitos gerais, vai ser abrangente, ele não vai especificar como você vai fazer. Então, baseado nisso, você vai ler o item 12.5, que vai entender quais são os sistemas de segurança, como é que se aplica isso, e depois você viria e entender aqui quais são os requisitos que estão sendo exigidos para prensas similares. Quando você entrar nesse anexo, por exemplo, desse nosso exemplo, você vai reparar que ele tem informações mais claras, né? Informações mais objetivas do que tem que ser feito para esse tipo de máquina. Então você vai fazer o quê? Você vai aplicar esses requisitos dentro lá das máquinas, do modelo, do tipo de máquina que você tem, e vai verificar se eles foram suficientes ou se você ainda precisa complementar com aquele requisito de caráter geral. Tá ok? Voltando aqui então para a nossa aula, eu vou te explicar o que seria o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3, tá? Nada mais é do que o tipo 1 ele fornece regulamentos detalhados para as categorias específicas de máquinas, como por exemplo, eu comentei ali da prensa, né? E eles são prioritários dentro do escopo específico, ou seja, aqui dentro da NR12 nós temos os caráteres de requisitos gerais, então ele vai ser abrangente, como que você vai instalar um determinado sensor para uma máquina específica, não vai estar dentro dos requisitos de caráter geral, mas sim dentro dos anexos, tá? Então você vai saber que o caráter geral vai te falar como você tem que mitigar, né? O que você precisa fazer para mitigar os riscos. E o anexo ele vai falar especificamente para uma máquina em si, tá? Ou para um processo. Então, dentro dos anexos, quais eu aplico primeiro? Você vai ter que analisar o tipo de máquina que você está fazendo uma análise, ou vai fazer uma consultoria, ou que você tem instalado aí no seu parque fabril. A diferença entre esses tipos é que o tipo 1 ele ainda é prioritário em relação ao tipo 2 e ao tipo 3, ou seja, se eu tenho ali uma máquina que se enquadraria entre o tipo 1 e o tipo 2, talvez, eu iria aplicar primeiro as regras do tipo 1, tá? O tipo 2, eles entram em cena, né, como eu deixei descrito aqui, mas eles não são tão específicos
por exemplo, como os anexos do tipo 1. Resumindo isso aqui para não embaralhar na tua cabeça, a gente vai primeiro analisar todos os requisitos gerais, aqueles que são relevantes, que eu vou te ensinar como você extrai isso. Depois eu venho para os anexos que têm caráter tipo 1, depois eu aplicaria o tipo 2 e por último o tipo 3. Mas se você olhar isso na prática aqui dentro da norma, você vai perceber que cada anexo desse aqui, ele fala sobre uma aplicação específica. Por exemplo, esses anexos, o anexo tipo 1, tipo 2, tipo 3, eles têm aqui, são tipo, né, estão tipografados como 1, porque aqui nada mais é do que um caráter, um requisito ainda um pouco mais geral, referente, por exemplo, à instalação de sistemas ópticos. Aqui o anexo 3, ele fala sobre como que você vai analisar escadas, sistemas, né, sistemas de proteção em relação a escadas, meios de acesso, tá? Então, você teria um item específico para falar sobre meios de acesso em máquinas e equipamentos, que seria aí o anexo 3. Então, pode ver que o meio de acesso, como é que o anexo 3, o anexo 1, que é a instalação de sistemas ópticos, qual que é a regra para você poder instalar uma cortina de luz, um scanner, ele tá aqui, ó, também vai entrar como. Repare que é como se fosse um caráter mais abrangente, não é só um tipo de máquina específico que você vai aplicar esse caráter aqui. Na verdade, você pode instalar uma cortina de luz, um torno, pode instalar uma cortina de luz num processo em si, ou numa máquina específica, ou num processo geral. Então, ainda repare que são anexos que a gente abrange um pouco mais, ele pega um pouco mais de máquinas que são aplicáveis a eles. Por exemplo, requisitos para instalação de detectores optoeletrônicos, conteúdos programáticos da capacitação e meios de acesso a máquinas e equipamentos. Todos esses aqui eles estavam lá tipografados como tipo 1. Então, significa que eles ainda são aplicáveis de forma abrangente. Quando a gente entra aqui, por exemplo, o glossário, que está ali como tipo 3, ele é um complemento da norma, ou seja, ele não tem um caráter de urgência para ser aplicado imediatamente. Ah, você tem que ler o glossário antes e depois você lê a norma. Não. Então, isso aqui se pode interpretar, né, ou consumir esse conteúdo em uma ordem prioritária ali, que seria a última. E aqui, agora nós temos anexos de caráter tipo 2, tá? Que são aqueles que a gente tem uma especificidade, ou seja, cada tipo de máquina aqui vai ter uma aplicação, né? Algumas máquinas aqui, elas têm esses requisitos ali mais específicos para elas, como, por exemplo, as prensas, máquinas relacionadas para mercearia, padaria, açougue, motosserras. Temos aqui os implementos para uso agrícola e florestal, então, ou seja, além de eu interpretar os requisitos de caráter geral dessa norma, que vão falar aqui desde identificação do layout, vão falar aqui também sinalização, sistemas de segurança, comando, né, sistemas de comando e partida, instalações de dispositivos elétricos. Eu tenho aqueles requisitos que são de caráter um pouco mais abrangente e que devem ser consultados ali, então, em conjunto, né? A prioridade é, se você tem uma prensa, você já vem direto aqui para o seu anexo de prensa, dá uma analisada nele, mas para isso você vai precisar saber o que a norma fala sobre relação, por exemplo, a sistemas de segurança. Agora vamos ver isso na prática. Como é que você extrai essas informações mais relevantes, então, aqui da norma? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar um pouco mais legal para vocês enxergarem esse documento. O que acontece? Como é que você vai entender, né, de todos os requisitos? Débora, qual que eu tenho que ter, então, aí na ponta da língua? O que eu posso te dizer já de imediato é o item número 12.5. Por quê? Porque ele vai falar sobre sistemas de segurança. E é dentro desse item que você vai ter as informações de como mitigar os riscos, principalmente aqueles que são visíveis a olho nu, os riscos mecânicos, aquele que você tem uma visibilidade do que está acontecendo. Então, o 12.5 é onde você vai conseguir entender, basicamente, matar aí a charada da norma, tá? Só que ele vai direcionar para vários outros aspectos que você vai precisar entender também. Por exemplo, quando ele fala aqui, ó, o sistema de segurança ser indicado pela apreciação de riscos deve exigir rearme e reset, você vai precisar entender o que seria o rearme e o reset. Então, você vai pesquisar depois isso aqui dentro da norma, né? Ou vai consumir um conteúdo que te ensine o que seria essa prática. Repare também que aqui dentro desses tópicos da norma tem bastante informações, por exemplo, como que você vai pesquisar depois lá no glossário, que seria o anexo do tipo 3, né?
Aqui vai falar sobre interface de segurança, vai falar sobre dispositivos de partida e parada e acionamento, vai explicar o que que é proteções móveis, né? Como é que você faz o enclausuramento do sistema de transmissão de força. Só que, repare, tudo de forma geral. Aqui tem, ó, por exemplo, ó, quando utilizada proteções móveis para o enclausuramento de transmissão de força que possuem inércia, deve ser utilizados dispositivos de intertravamento com bloqueio, tá? Agora, que categoria que esse dispositivo deve atingir, né? Isso você vai, obviamente, entender dentro de uma análise de apreciação de riscos, mas existem, por exemplo, requisitos específicos que lá nas prensas vão citar isso. Por exemplo, se você vir aqui em prensa, ele vai te mostrar qual que é a categoria de segurança que aquele dispositivo de intertravamento ele deve atingir, para você ver que interessante. Então lá está dizendo que essas zonas, né, as áreas que têm inércia, por exemplo, devem ser isoladas com proteções ou fixas ou móveis intertravadas, e se for o caso aqui da prensa, ela vai falar qual que é a categoria, por exemplo, que você deve atingir para esse determinado dispositivo. Né? A sua estrutura deve atingir ali uma categoria específica. Enfim, o outro item importante que você precisa ter aqui em mente aqui da norma, tá? Eu vou trazer aqui para a área aqui do glossário, do início, né? Aqui para você poder entender o que que essa norma abrange, né? E ficar mais fácil para você também visualizar. Bom, itens princípios gerais. Ele vai explicar exatamente o que que essa norma tem, qual que é a especificidade dessa norma, como que você deve aplicar essa norma, tá? A partir daí, nós temos os arranjos físicos e instalações. Não é que esse item não seja importante, tá? Pelo contrário, ele é importante, mas é algo que é mais visível. Você consegue enxergar se uma máquina está em um local fixada de forma que possa gerar um risco de acidente, um tombamento ou bascular, ou o piso não é tão resistente para suportar. Isso é mais visível e não é tão comum você encontrar máquinas que estejam instaladas em zonas precárias em relação a arranjos físicos, tá? Normalmente o layout, como são coisas mais visíveis, você consegue detectar de primeira, você não precisaria ler e ter ali na ponta da língua o que os arranjos físicos e instalações requerem ali de conhecimento da sua parte, tá? Instalações de dispositivos elétricos. Ele vai explicar de forma geral, vai mencionar algumas normas também, como é que tem que ser essas instalações de dispositivos elétricos dentro ali do conceito de máquinas e equipamentos. Por exemplo, você instalar um painel de uma máquina para você trazer a alimentação, como é que quão seguro isso deve ser. Esses requisitos aqui você também consegue interpretá-los em outras normas, por exemplo, como NR10, NBR 14153 e assim por diante. Dispositivo de partida, acionamento e parada. Esse aqui, pode anotar aí, ó. Esse requisito aqui eu acho tão importante quanto o 12.5. Por quê? Porque ele mostra os riscos que podem estar ocultos na parte da elétrica. Por exemplo, aqui ele não vai falar somente da questão de acionamentos em 24 volts, que seria extra baixa tensão. Ele fala sobre um item muito importante, que é em relação a como você garante que uma máquina ou uma determinada parte do seu processo não vai entrar em funcionamento de forma inesperada. Como é que seu processo, como é que a engenharia, a arquitetura elétrica está desenhada para prevenir esse tipo de risco. Esse aqui é um item que tem um peso tão importante quanto um custo financeiro a ser levado em consideração durante uma adequação de máquinas, tá? Então aqui a maioria das pessoas associam esse item somente com a questão de que é um item que vai falar sobre tensão extra baixa. Esqueça isso, tensão extra baixa é o menor dos seus problemas, tá? O seu problema maior está em como aí você vai estruturar, né, ou como a máquina do seu cliente ela tem uma arquitetura para prevenir esse tipo de acidente que pode acontecer a partir de uma partida inesperada com a máquina parada, você deu um comando para ela parar, ou você interrompeu ali um dispositivo de segurança que era para essa máquina parar e ela entra em funcionamento de forma inesperada. Então esse é o item que você tem que ter anotado. Então eu vou até colocar aqui no nosso material para que você não esqueça, né, quais são os itens de maior importância. Então o primeiro item, já vou começar aqui com 12.4. O segundo item, né, que eu já mencionei anteriormente, é o 12.5. E na hierarquia eu
considero o 12.5 primeiro e depois o 12.4, mas isso aí vai de cada profissional e você pode escolher como você vai querer conduzir isso, tá? O 12.5, ele vai falar sobre os caráteres gerais de sistemas de segurança, ou seja, como o sistema de segurança ele deve ser eficaz, ele tem que ser composto por uma entrada, um processamento, uma saída, quando ele deve ser feito isso, que normas eu devo pesquisar ou consultar antes de criar e construir um sistema de segurança, tá? Em que casos que eu vou utilizar ali sistema de rearme, quais são os requisitos que têm que ser respeitados para essa estrutura de instalação do sistema de segurança, por exemplo, se ele tem que ser monitorado, né? Quem diz isso, Débora? De onde você tirou essas informações? Então tá aqui, ó. Ó, os sistemas de segurança devem ser selecionados e instalados de modo a atender aos seguintes requisitos: ter categoria de segurança conforme a pressão de riscos, estar sob responsabilidade técnica profissional, possuir conformidade técnica e sistema de comando em quais são integrados, né? Instalação de modo que dificulte a burla, manter-se sob vigilância automática. Tudo isso aqui resume aquilo que eu já estava comentando. Se você tem um sistema de segurança, ele vai ser composto por uma entrada, que é um sensor, que vai monitorar ali o seu risco. Vai ter um processamento, que é a interface de segurança que ele fala aqui, ó, tá? Essa interface de segurança nada mais é do que um relé de segurança, um CLP, um controlador de segurança, que faz a leitura dos dados, processa e emite um sinal de saída, que seja para um motor, um atuador, tá? E tudo isso, ele faz parte de um sistema, que é o sistema de segurança. Então, por isso que é importante, quando você vai no seu cliente ou quando você está analisando seu processo aí, você vai identificar logo de cara se essa máquina já possui algum componente que faz parte de um sistema de segurança. Por isso, na minha percepção, esse aqui é o item ainda mais importante que o item anterior que a gente colocou aqui, 12.4, tá? Mas aí vai da hierarquia que cada um quiser seguir. Você sabendo esses dois itens aqui já vai te ajudar 55% aí em relação à norma. Na verdade, 55% não, vai te ajudar 60% em relação aos requisitos da norma. Por quê? Não mais do que isso, porque tem os requisitos de caráter específico, que, por exemplo, é aquele tipo de máquina que eu falei, prensa, máquinas que são para processos específicos, tá? Então, aí esses itens, eles têm um pouquinho mais de peso, que você tem que ter alguns conhecimentos. Bom, vindo aqui, então, para o outro item que eu acho que tem um poder e uma relevância tão importante também, é quando a gente fala sobre sistema de parada de emergência. Por que sistema de parada de emergência? Não é só instalar um botão, Débora? Não é bem assim. O sistema de parada de emergência, que é o item 12.6, então eu vou puxar ele aqui, ele vai te mostrar como é que você faz a instalação em alguns casos. Por exemplo, se você vai utilizar o tipo A, B ou C de dispositivo de parada de emergência, ou um botão, ou um cordão, quando é que você pode utilizar isso e como que esse dispositivo deve ser integrado dentro do sistema de segurança. Então, esse item aqui é o terceiro maior item de relevância aqui dentro da norma, tá? Então, esse aqui seria o item com caráter importante. Por quê? Porque dentro do seu sistema de segurança tem que garantir que esse botão ou esse dispositivo de emergência que você utilizar, ele vai ser soberano aos demais sistemas. O que isso significa? Ele tem que ser prioritário. Se eu apertar a emergência, não importa o que eu esteja fazendo, essa máquina ela tem que entrar no estado seguro de parada. Ou seja, por que estado seguro de parada? Porque imagine que você está trabalhando em uma construção civil, você tem uma betoneira, e aí você resolve instalar um botão de emergência nessa betoneira, e ela trabalha com uma certa inércia. Então, se você tá misturando lá uma massa, daqui a pouco você resolve parar, porque quando você se desesperou, ou aconteceu, tá para acontecer um acidente, ou aconteceu um acidente de fato, você aperta a emergência e ela, na velocidade em que está girando, acaba que dando ali um tranco na máquina e gerando um acidente maior ainda, ou seja, cai a betoneira, ou ela gera um impacto, né, uma projeção daquele material que estava lá dentro, ou um outro tipo de acidente. Então, por que é importante entender esse requisito? Para você saber como que ele deve se comportar dentro do seu processo da sua máquina. Ele vai ter que realizar uma parada imediata, eu vou ter que entender para essa instalação aqui, entender a norma que fala sobre categoria de parada de emergência, tá? Então não é só instalar um botão ou só instalar ali uma chave, você tem que entender que existe um requisito chamado categoria de parada de emergência. Bom, então, para fechar aqui
a nossa interpretação dos requisitos da norma, esses são os requisitos que, se você tiver na ponta da língua, saber pelo menos interpretar ele no dia a dia, no campo, na máquina, vai te ajudar muito em relação a quem está começando e não tem noção de como consumir essa norma. Então, comece consumindo esses requisitos. Os demais requisitos, eles são importantes, tanto quanto que isso aí eu indico você a se orientar para os requisitos de anexo, tá? Porque são importantes. Então, aí você vai escolher, vai consumindo esse conteúdo dessa forma. E aí aqui vão ter vários outros requisitos, eu vou trazer de novo aqui para o começo da norma, vários outros requisitos que são importantes também, mas que eles podem ser analisados com uma prioridade ali secundária, tá? Por exemplo, a gente já falou desse dispositivo aqui, a gente já falou desse, a gente já falou desse. Aqui teria os componentes pressurizados, tá? Não é que não é importante, ele é sim, só que não é todas as máquinas que você vai encontrar partes pressurizadas. Transportadores de materiais. Não são todas as máquinas que possuem transportadores de materiais. Então já é um item que você não precisa ter ali na ponta da língua. Se você não souber, tá tudo bem. Você precisa consumir esse conteúdo e entender como é que funciona. Aspectos ergonômicos. Existe uma norma mais específica para falar sobre isso. É obviamente que você, quando for fazer uma análise de uma máquina, você vai entender se já existe um estudo sobre ergonomia feito naquele ambiente. Senão, você vai ter que entender sobre NR17, que é a norma NR12. Ela não traz aspectos gerais, inclusive ela direciona para que você avalie esses aspectos dentro dessa norma. E aqui vão ter os riscos adicionais, que você precisa entender outros riscos de processo que podem acontecer, né? Manutenção, inspeção, preparação, ajuste, reparo e limpeza é importante também, tá? Você tem que entender esse requisito aqui também, eu vou colocar ele. Ele entra aqui como um caráter de prioridade na minha análise, na minha percepção de consultora, como um item 4 aqui. Por quê? Dentro desse item aqui, você vai entender quando que você instala uma chave geral, né? Como é que você vai fazer a instalação desse sistema, como é que você vai fazer o bloqueio desse sistema, como que você faz uma intervenção numa máquina de forma segura, né? Qual que é o procedimento para isso. Então, esse é o item que vai falar como é que você vai fazer qualquer intervenção nessa máquina de forma segura. E quais são as ferramentas que você utiliza para isso, ou quais são os processos e procedimentos que você deve aplicar para que esse passo a passo ocorra de forma segura, de acordo com essa norma. O restante dos requisitos, Débora, então eu não preciso aprender, não preciso nunca ler, não. Eu estou dizendo que essa é a forma mais inteligente de você consumir o conteúdo da norma NR12. Bom, gente, você percebeu que eu fiz essa aula aqui bem objetiva. Eu trouxe bastante informação do meu ponto de vista, tá? Existem várias formas de fazer o consumo da norma NR12. O que eu quero te dizer, né? Eu acabei até falando que era 169 páginas, mas são 162. Ou seja, é muito difícil alguém conseguir consumir todo esse conteúdo com qualidade, a não ser que passem-se vários anos estudando essa norma, vários anos aplicando o processo, que é assim que se aprende. Você estuda e você aplica. Então, para você que está iniciando, primeiro, estude aqueles requisitos que eu te falei, que você vai estar basicamente aí 90% à frente daquelas pessoas que estão começando ainda e que querem interpretar todos os requisitos de uma vez só, mas nunca aplicaram nada. Então, você já vai conseguir avaliar isso em campo, nas suas primeiras análises. Bom, galera, chegou ao final da aula, tá? E eu quero pedir um favor para você. Se inscreva no canal. Se esse conteúdo é relevante para você, compartilhe com mais alguém. Dessa forma, você me ajuda a entender quais conteúdos é interessante para você e também contribui aqui com o crescimento do canal. Então, até o próximo vídeo.